se você está começando a investir e está procurando uma estratégia de investimentos que seja diversificada, que te permita colher frutos no médio e longo prazo e que também te entregue um excelente equilíbrio entre risco e retorno, então fica nesse vídeo porque hoje vamos falar do modelo de investimento Swensen. Olá, meu nome é Johnny Bruns, seja bem-vindo ao novo Highlights da semana, esse programa semanal aqui na Liberta Global, onde falamos de economia e investimentos aqui no mercado americano. Se você, obviamente, gostar desse conteúdo, eu te convido a que você deixe seu like, seu comentário, se inscreva aqui ao canal e compartilhe aí com as pessoas que você sabe podem gostar desse conteúdo. David Frederick Swensen, ele foi um investidor americano realmente muito conhecido no mercado, filântropo e um destaque por muitos anos pelos rendimentos que ele tinha nos seus investimentos. Ele trabalhou em Wall Street por volta de 5 anos, mas o destaque dele, o que fez ele realmente conhecido foi ser diretor de investimentos da Yale University. Ele começou lá por 1985 com um patrimônio sob gestão de 1.300 milhões de dólares e terminou com o falecimento dele em maio de 2021 com 31.200 milhões de dólares. Então, hoje vamos falar um pouco das estratégias que ele utilizava e do modelo de portfólio que ele recomendava para o investidor particular. Então vamos ver 3 pontos da perspectiva de Swensen para criar esse modelo de carteira. O primeiro é que ele estava preocupado realmente com aquele investidor particular. Entregar uma estratégia para o investidor particular para que ele consiga ter um rendimento no longo prazo favorável e que realmente consiga ter resultado. Então o foco dele foi fazer estudos de uma maneira tal que você não precise fazer um stock picking, por exemplo, de muitas ações na sua carteira e ficar estudando uma por uma, mas sim que você consiga simplificar essa alocação. E o ponto é diversificar a alocação e diversificar os riscos. Justamente você alocando o seu capital em diferentes áreas, setores, países e em diferentes porcentagens, você consegue não ficar exposto a uma porcentagem alta da sua carteira com movimentos muito bruscos do mercado, tanto para a queda como para a alta. Então, acaba sendo que quando você diversifica a alocação, diversifica risco, mas também diversifica rendimentos. E por último, ele falava de uma estratégia que seja adaptável ao comportamento da pessoa, ao perfil de risco da pessoa. E esse é um ponto super importante porque o investidor precisa se conhecer. E quando o investidor é iniciante, ele começa suas alocações, se por acaso você começa a ter bons resultados nas primeiras semanas, nos primeiros meses, obviamente você fica muito contente, mas ainda não sentiu aquele sabor, né, de quando sua carteira começa a ficar no negativo, porque você tem um viés no mercado, uma sincera correlação, por exemplo, ou mesmo você tem uma queda geral pela economia mundial, então você tem uma contração da economia, você tem uma recessão, o que for. Então, é nesse momento que você começa a testar de fato qual é o seu comportamento com o mercado, como você lida com as perdas, como você realmente reage a esse tipo de situações. E o que ele tentava é, olha, foca no longo prazo, porque as crises e as correções do mercado não são para vender na emoção, sino pelo contrário, são para você se posicionar comprando em melhores valores empresas ou setores que realmente aportem um valor à sua carteira. Então vamos ver a composição do modelo de Swensen. Realmente ele conseguiu dividir em setores porcentualmente e com 6 CTF você consegue montar essa carteira e não precisa ficar fazendo um stock picking de papéis ou títulos particulares até atingir essa porcentagem, porque você realmente, com 6 ETF, consegue distribuir o peso na carteira. Então, é uma estratégia simples que não leva um trabalho de estudo, papel por papel ou ativo por ativo, para você montá-la inicialmente, né? Então, vamos vendo aqui, nós temos Total Market, um VTI que vai ser 30% aí da carteira, VNQ, que é Real Estate, vai ser 20% da carteira, Vanguard Total International Stock, também continuamos em renda variável, 15%, logo temos Bonds, Treasury Bonds, de prazo intermédio,
vai ser um 15%, VGIT. Depois temos Charlie Schwab Tips, atrelados à inflação, que vai ser outro 15%. E por último, Emerging Markets, nós temos aí um 5% da carteira. Então, vocês veem que é realmente simples, 30, 20, 15, 15, 15 e 5. Realmente 6 ETF com uns valores distribuídos. Agora, se a gente pensa, por exemplo, ok, quanto custaria para mim fazer essa carteira? Por exemplo, se você começa com $10.000, colocamos aqui as porcentagens de cada papel. Quanto custaria e quantas unidades desses papéis eu conseguiria comprar, desses ativos? E nós temos aqui, por exemplo, o 30% em BTI, 20% em BNQ, VX US 15%, VGIT 15%, Charlie Schwab 15% e VWO 5%. Então, isso significa que eu tenho a distribuição aqui já feita, sim, do que representa essa porcentagem do total. Logo depois eu tenho o preço de hoje, sim, desses ativos, e aqui a quantidade de unidades que eu consigo comprar com esse preço. Isso me dá aí um total de 9.979,16, que tirando comissões e corretagem e tudo mais, eu vou estar bem perto desses 10.000. Então, vocês veem de que maneira vocês poderiam alocar, por exemplo, $10.000 aqui. Lembrando que isso aqui não é nenhum tipo de recomendação de compra e venda de ativos, mas sim de caráter educacional. Então, eu tenho aqui, por exemplo, em TradingView, eu separei exatamente essa mesma carteira que nós temos lá e eu consigo ver não só o comportamento deles nos últimos meses, sempre lembrando que é bom vocês olharem do geral ao particular para ver qual foi o comportamento histórico de cada um desses ETF. E também uma coisa muito interessante é vocês verem os dividendos que ele está pagando. Então, por exemplo, aqui vocês conseguem no TradingView aqui debaixo ver a periodicidade que ele paga dividendo e quantos foram esses dividendos. Agora, é interessante a gente avaliar o resultado, né? Então, fazer um backtest, que obviamente não garante nada para o futuro, mas pelo menos você vê o comportamento geral da tua estratégia. Então, por exemplo, se a gente coloca aqui uma estratégia começando com $10.000, fazendo uma contribuição aí de $100 mensal e rebalanceando semestralmente, tipo 2 vezes por ano, você vai colocar aqui debaixo os assets, os ativos, e as porcentagens e vai analisar o portfólio. Então, automaticamente, você tem aqui a carteira e o resultado que ele entregou desde, neste caso, 2012. Por que 2012? Porque é a menor data que eu tenho todos os indicadores juntos, todos esses ativos juntos, né? A data mais antiga, onde eu tenho esses ativos em conjunto. Então, vocês veem que na máxima foi aqui, nós começamos com 10.000, pegamos esse ciclo de alta e na máxima tivemos aí 46.575. E hoje estaria com $42.113. Nada mal o rendimento. Agora, o que vocês têm que olhar? Primeiro, inflation. Vocês vão ajustar por inflação, sim? E aí muda, porque obviamente o dólar, obviamente, tem uma devaluação através da inflação, então você tem que ajustar. E uma coisa interessante é olhar isso aqui. Aqui debaixo, sim? Qual foi o rendimento geral dele? Então, eu tenho aí de 1 ano, de 3 anos, 5 anos. Esse ano temos uma correção muito forte, então você vê refletida. E esse número aqui é bem importante, sim? 7,8% de rendimento em total, em todos esses anos. Os últimos anos foi 11,53%. Mas o importante é, qual rendimento ele entregou no longo dos anos, para você conseguir depois comparar com outras estratégias. Então, algumas coisas que você tem que considerar. Primeiro, claramente não é um perfil conservador, porque você tem a maior parte, de fato, da carteira alocada em renda variável, onde você realmente não vai ter a segurança que procuraria um perfil mais conservador. Segundo, esse tipo de investimento, esse tipo de estratégias, está focado realmente no longo prazo. Você não pode emocionalmente, por exemplo, sair e vender suas posições em uma queda ou uma correção do mercado, se você está visando no longo prazo. Então, ele falava muito de trabalhar com o comportamento e com as emoções, justamente para você não quebrar essa performance que a carteira poderia ter no longo prazo, que justamente é a diversificação
que diminuía esse risco, segundo Swensen, e obviamente isso te traria bons resultados. Por outro lado, baixo custo de corretagem. Você investindo nisso aí, a única corretagem que você teria é cada vez que você fizesse novas alocações, isso que significa novos aportes de capital na sua conta de investimentos, aí claro, você teria uma corretagem na compra, mas você não fica comprando e vendendo o tempo todo, fazendo trading sobre essa carteira. Então você tem baixos custos de corretagem e também baixos custos de taxa de administração por parte das administradoras dos fundos, do CTF. E por último, a Swensen ele evitava a liquidez, ao contrário de muitos outros investidores referência aí no mercado, que eles falam, olha, você tem que ter um dinheiro aí líquido para poder fazer aportes em caso de correções maiores. Ele evitava a liquidez porque ele falava, olha, esse dinheiro que está parado realmente não está rendendo absolutamente nada. Agora, um ponto interessante é que você pode fazer correções nesse modelo. E eu acho que aqui está o centro da importância desse tipo de estratégia. Segundo o seu comportamento, segundo como você vai sentindo que você reage nas movimentações do mercado, te permite você subir ou aumentar ou diminuir as posições em diferentes áreas. Por exemplo, você poderia aumentar a sua posição em bonds, porque você se sente um pouco inseguro, então gostaria de estar mais alocado nesse mercado, e você poderia diminuir em equity. Por exemplo, se você tiver um perfil mais moderado a conservador, você diminui em equity e aumenta em um perfil de bonds, e dentro dos bonds você alocaria talvez mais em bonds de melhor qualidade e deixaria os high yields um pouco mais relegados. Então, pessoalmente, por exemplo, o que eu poderia fazer? Olha, você pode testar mesmo em Portfolio Visualizer e, por exemplo, aumentar emergentes e diminuir REITs, por exemplo, né, um mercado imobiliário. Você poderia acrescentar bons corporativos e dentro desses bons corporativos você poderia avaliar por diferentes níveis de qualidade de crédito. Então, a ideia toda por detrás desta estratégia é que você realmente consiga estudar a estratégia e você consiga aplicar e adaptar essa estratégia a seu nível, né, de comportamento e como você vai reagir em função do mercado, mas sempre utilizando como base esse modelo que Swensen está propondo, que teve 13% ao ano de rendimento em toda essa história dele como diretor de investimentos de Yale University. Muito bem, isso foi tudo por hoje. Me falem aqui nos comentários se vocês conheciam essa estratégia, se vocês conheceram aí a história de David Swensen e se realmente conseguiram aplicar alguma dessas estratégias ou se essa estratégia aplicaria para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.